Aí eles vão tentar ver se vai ser segunda. Mas ainda segunda acho que não vai ser. Porque não estava nem avisando que ia ser Você depositado. recebe normalmente no que, que época do mês que tu recebe? O Não tem mês nenhuma, passado não tem foi uma dia data? 17. Esse mês ainda não foi pago. 17, né? Puxa, hoje já é. Já tá 29, terminando. fim do mês. Puxa vida, 10 dias de atraso. Que barbaridade, né? Ah, não, é muita loucura. Aí, certamente esse povo Não, eu continua recebendo espero, de todo mundo, né? eu espero que seja um momento de início, sabe aqueles inícios caóticos? Sei. Porque É. ela faz, acho que fazia 2 meses que ela tinha começado, quando Hum, eu entrei. hum. Aqui é uma filial de Porto Alegre. A CG. Vamos ver, não sei. Tenho esperança que o mês que vem, porque foi essa paciente que me fez, Hum. me salvou, Opa! né? Ah, que coisa. Bom, essa daí que você tem, Foi essa essa que daí. me salvou para o mês passado, no mês passado. Deixa eu ver se eu ajeito isso aqui, porque tá acontecendo. É sempre assim, né, meu? Por isso que a gente fala mesmo. Vamos começar. Ah, agora vai. Antes, né? É. Ah, pronto. Agora. Ué, mudou? Hã? Cadê aquele. Ué, aquele que ficava no pupilo. Nesse púlpito eu tirei tudo, né? Eu tirei. Era esse aí, né? Era. Opa. Era um. Era um caninho. Ao vivo, estamos começando. É, tinha um outro. É que esses coisinhos que estavam aqui, a Trabalhando. gente. O Cris conseguiu Outro pé. esses negócios, né? Ô, meus irmãos, estamos aqui. Estamos aqui junto com a irmã Heloísa, que apareceu para tomar um café. E, e esse café acaba sendo um café assim de conversas, né? Irmã Lúcia, e ao mesmo tempo de conversas, quanto também de compartilhamentos, né? Compartilhamentos. Compartilhamentos de lutas, né? De batalhas, de preocupações até, como ela tem comentado, e vocês também, todos nós, entendemos, pela graça de Deus, as dimensões dos sofrimentos dos santos de Deus. E, e essas revelações da palavra sobre nossa caminhada, elas devem nortear a forma de nós pensarmos e a forma de nós tratarmos as nossas batalhas e lutas, essas faltas que às vezes temos das coisas, as dificuldades que são impostas a nós, às vezes, por, vamos dizer, desconsiderações de tanta gente, de tantas pessoas, ou daqueles a quem servimos, como a irmã Luísa estava compartilhando aí, né? E todos nós sabemos dessas dimensões todas, da falta de reconhecimento, da, do trabalho, da dignidade humana, né? Daquilo que é por direito e dignidade de todos, muitas vezes tem sido durante a história humana, na verdade a maior parte das vezes, né? O mercenarismo e o uso bizarro do próximo, né? Então essas coisas são tristes, atingem diretamente o coração humano, e a gente estava compartilhando aqui um pouco disso daí, e dessa luta, mas como também temos compartilhado com vocês, irmãos queridos, amados, irmã Sheila, bom dia, irmão Sérgio,
Lúcia, André, Letícia, Samira, todos que estão aí, né, caminhando nessa jornada da fé, né, a jornada preparada por Deus, o cuidado de Deus em nos falar tão profundamente, né? Não tem como Deus não falar profundamente. A fala dele é absolutamente profunda. O problema talvez comece quando o nosso coração se torna superficial e ele fica, vamos dizer assim, numa camada tão pequena de capacidade de pensar, né, de percepção das coisas, vamos dizer, que nos tocam, que até a interpretação disso também é superficial e vai afetar mais ainda. Já é uma luta, já estamos debaixo de perseguição, já estamos debaixo de um mundo que jaz no maligno, de todo esse último dia sob a ação das duas bestas, que trabalham, vamos dizer assim, na profundidade do ser para deixar ele superficial. Então ela tenta penetrar dentro do ser, nas camadas profundas do ser, e entulhar com uma quantidade de informações e de ideias, que é onde se formam as estruturas da pessoa, é o campo do Olam, né? O campo da eternidade da gente. E a irmã Nancy está passando aqui com um café bem gostoso. Que graça. Todo mundo, obrigada, amor. olha, todo mundo pode vir aqui se quiser tomar um café, tá bom, irmãos? Coisa boa, no segundo dia. Então essas coisas afligem muito o coração das ovelhas de Deus. E quando a gente está oprimido debaixo dessas ações que tentam alcançar nosso ser profundo, é evidente que Satanás ele não tem a chave do nosso coração. Ele não tem como entrar dentro do coração de um cristão, né? Mas ele, como não tem a chave, ele tenta iludir que ele tem essa chave. Ele tenta passar a ideia para nós através das vulnerabilidades e das situações de ataque que ele faz acontecer, das provocações e das tentações. Então ele tenta passar a ideia, vender na ideia, ele é um vendedor do inferno, né? O diabo é um vendedor do inferno, ele só trabalha assim. Ele não tem poder, né? Ele não tem soberania, majestade, ele não tem nada. Então ele sabe que ele está esmagado, sua cabeça está esmagada na cruz. Mas ele consegue, por fatores que a gente estava comentando aqui, na vida de um cristão, do distanciamento que o cristão passa a ter da palavra, né, irmãos? A palavra, olha, irmãos. Isso aqui, como já falamos, né? A palavra. Então, o distanciamento faz com que aconteçam brechas e aberturas. E aí a gente, no meio de toda essa provação e provocações, a gente fica na fragilidade, pela fragilidade mesmo, a gente se abate, né? A gente se abate. Então, nesse meio todo, Jesus, com muito cuidado, com muito amor, ele toma a frente, como sempre, ele é o Senhor, né? Mas ele toma a frente na cruz. Ele toma a frente estando lá no mais fundo do poço. Ele é aquele que desceu mais fundo. Não tem mais onde descer abaixo do que Jesus desceu. Porque é de lá que ele segura a gente. É de lá que ele nos sustenta, ele nos guarda, ele nos ampara e puxa a gente nele para a vida, né? Então, a partir dele, que nessas horas mais difíceis, a gente deve se achegar profundamente e guardar nosso coração nele, porque aí ele fala conosco. Ele diz, olha, não se turbe o vosso coração, né?
É a hora que você fala, Senhor, eu preciso de Ti. As batalhas estão aí, as pessoas estão me oprimindo, não estão me considerando. E eu cheguei ao ponto de ter a ilusão de que eu estava só. É uma das artimanhas do maligno, é tentar jogar as ideias. É um vendedor do inferno. Então ele tem as ideias do inferno, vamos dizer assim. Ele produz as ideias do inferno. Ele é o autor dessas malignidades. Então ele tenta jogar assim, que você está só, que você não tem saída, né? Que você é uma aberração, que você precisa lutar contra tudo e contra todos. E aí você diz assim, Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui. Né? Como aconteceu com Isaías lá, quando tudo parecia absolutamente perdido. Ele estava andando assim, falou, agora não tem mais jeito, porque todo Israel está perdido, uma vez que o rei Uzias morreu. Como a gente falou uma vez aqui, né? Todos os acordos internacionais eram feitos a partir do rei. Então o rei é que tem a confiança dos outros reis em volta. E aí então tinha os acordos, e Israel tinha acordos internacionais com todos os reis em volta, né? E ele tinha um acordo assim que mantinha a paz por 40 anos. E nesses 40 anos começou a surgir um monte de ideias em volta ali, dizendo assim, não, mas na hora que der a gente vai acabar com esse povo aí. Na hora que der nós vamos acabar com ele. Só que não dá para acabar com ele, porque tem um acordo do rei Uzias com todos os reis em volta. E aí ficou assim, mas todo mundo sabia que a pressão internacional contra o povo de Deus era muito grande. Era muito grande, a pressão era para acabar com aquele povo. E Deus dizendo para o povo assim, que toda essa bênção, na verdade, não era por causa do rei Uzias, era por causa de Deus. Deus é que estava levando o povo. Não era o rei Uzias, o rei de Israel era um servo de Deus. Deus estava levando o povo em paz. O povo deveria temer a Deus. Eles deveriam amar a Deus. No meio de toda aquela pressão, manter o coração em Deus. Então, essas coisas que acontecem fazem com que o nosso coração, pelo menos tenta o diabo oscilar o nosso coração. Né? E aí morre o rei Uzias, ele morre. Quando o rei Uzias morreu, a coisa ficou terrível no coração do povo, que já estava terrível em relação a Deus. Né? Então, nunca deve abalar a nossa relação com Deus, nunca, nunca. Né? Às vezes a gente ouve assim as pessoas dizendo assim, olha, hoje é dia de culto, hoje é domingo, dia do Senhor. Quer dizer, hoje não é dia do Senhor. Dia do Senhor é todo dia. Né? Olha, vamos procurar uma igreja. Vamos procurar uma igreja. Isso é o mesmo sintoma da incredulidade de Israel. Né? Quantas vezes Deus quis reunir o povo dele amava mais ser Israel do que ser de Deus. Né? Quando Deus fez o mundo, ele fez em 6 dias, e cada final de dia a frase é sempre abençoadora, reveladora, dizendo assim, e viu Deus que era bom. Né? Ele começa fazendo o dia. Qual é o dia do Senhor? O primeiro dia? Não, o primeiro dia não é dia do Senhor. Ele falou que e viu Deus que era bom, mas isso não era dia do Senhor. O segundo dia. O segundo dia Deus disse era bom. Não, mas não é dia do Senhor esse dia. O terceiro dia, quando Deus disse, e disse Deus, e no final, e viu Deus que era bom, não, também esse dia não é dia do Senhor. O quarto dia também não, o quinto dia também não, o sexto não, o sétimo sim, é dia do Senhor. Esse nós temos que fazer uma religião bem montadinha, para todo mundo ir, né, ir lá, e ficar em algum lugar, e dali expressar. Não tem sentido, né? Não tem sentido. E outra, nenhum Deus é sentido. onipotente, onipresente. Exato. Então você vê, toda a lição de Deus
é que todo dia, dessa forma, é dia do Senhor. Todo dia é dia do Senhor. Então, segunda, terça, quarta ou domingo, quer começar com domingo? Então comece com domingo, quer dizer, o primeiro dia. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça. Todo dia, Deus está tentando mostrar que todos os dias, Ele começou o dia dizendo, e disse Deus. O dizer de Deus, que é Cristo, é que faz o dia terminar bom, e viu Deus que era bom. Essa construção dentro desse tempo, dentro desse movimento, até chegar lá com ele mesmo, andando nele mesmo, né? Então, no meio dessas situações, o Isaías, ele via o povo de Israel, por um lado, como diz Isaías capítulo 1, numa desgraça absoluta, no sentido de Deus. Ele tinha paz pelo rei Uzias, mas não tinha paz pelo rei eterno. Né? Então, a paz pelo rei Uzias, desfrutada por eles, que era a paz do rei Uzias, né? Promovia cultos maravilhosos em Israel, aquela coisa toda. O povo se reunia, uma estrutura cultural. Aí o povo ia lá, cantava. E lá no capítulo 1, Deus pergunta assim para Isaías assim: Ô Isaías, onde que vai indo aquele povo? Aí o Isaías diz assim, eu acho que vai lá para o culto. Mas culto de quê? Culto para ti, Senhor. Aí Deus fala assim, eu não sei nada disso, eu que não vou lá. Eu não vou lá, não quero saber daquilo. Aquilo é um absurdo, aquilo é uma iniquidade, é um ajuntamento solene, ainda com iniquidade. Eu não suporto uma coisa desse tipo. Só que, o que é isso? Ajuntamento solene com iniquidade. Quer dizer, todo mundo estava fazendo as coisas bonitas, tinham cânticos, tinham pregação da palavra, tinha cura, libertação, falavam línguas, fazia tudo. Faziam aparatos maravilhosos, pulavam, rolavam, sei lá, faziam as suas espiritualidades diversas, outros pregavam de forma erudita a palavra, outros faziam seus programas de criança, programa de jovens, programa de adultos, maravilhosamente. Né? Era uma coisa solene, estava acontecendo muita coisa. Mas Deus disse assim, eu não estou no meio disso. A iniquidade está nisso. Né? Então, a falta de paz com Deus no meio de toda uma turbulência internacional, a falta de paz com Deus no meio de toda uma atividade santa, vamos chamar entre aspas, santa, feita santidade da iniquidade, né? Deslocou totalmente aquele povo, e Isaías diz assim, bom, agora... tanto é que o texto de Isaías diz assim, no ano em que morreu o rei Uzias. Quer dizer, essa era a centralidade de Israel, quer dizer, tudo estava centralizado neles mesmos, no rei Uzias, estava centralizado nos aparatos deles. Aí a misericórdia do Senhor, no entanto, alcançou aqueles corações e alcançou, de fato, Isaías, quando ele diz, eu vi o Senhor, num alto e sublime trono. Esse é o trono que nós devemos, como povo santo, ficar olhando. Né, irmã Heloísa, no meio dessa tribulação que tu estás passando, que eu passo também, que muitos dos amados irmãos têm passado, a gente sempre conversa e vê, os restantes de Deus têm passado grandes momentos difíceis, quer dizer, momentos de tensão de fora, momento de tensão próximas, diversas, né? Então, irmão Daniel, queridos irmãos, amados, povo santo de Deus, e o Senhor, na sua maravilhosa maneira de agir, ele toca mesmo em nós, né? Ele diz assim, olha, ele se mostra. É verdade. Ele se mostra, ele está aqui, ele fala assim, Isaías, antes de Isaías dizer eis-me aqui, o Senhor diz eis-me aqui. Né? Isaías falou eis-me aqui depois que o Senhor falou eis-me aqui, Isaías. Né? Então, amados,
o Senhor nos fortaleça, né? Nos abençoe, assim. Ana Júlia, querida irmã Ana Júlia, né? Nós estamos caminhando em dias de imensas turbulências. E testemunho disso que você acaba de relatar, porque claro, eu fico angustiada, Sim, sim. ou aflita é mais a melhor palavra, mas eu não fico desesperada. Ah, sim, sim, amém. Isso é verdade. Amém, amém. E essa, vamos assim, tão fina fronteira, essa linha entre as aflições e os desesperos, né? Satanás tenta empurrar realmente a gente para o desespero, para a perda da esperança, para a perda da fé. A gente não tem. Fé de que sim, sim. Eu não vou. Não, Deus não vai desamparar. Tá? É verdade. Essa fé que eu tenho. Quando todos os povos em volta foram quebrados os acordos por causa da morte do rei Uzias, que aí acabou. Eles se lançaram contra Israel materialmente. Quando a gente anda na terra, amados irmãos, a gente anda na terra mesmo. Nós estamos diante de pressões diversas e bizarras e profundas. O ataque é real. Então você está sob um ataque, o povo santo, onde estiverem os irmãos, estamos sob ataques. Então, esse povo precisa ter a sua vida firmada no Senhor, em Cristo. Irmãos, e em Cristo é sermos um corpo coeso, unido em Cristo. Nos dias de hoje, a quantidade de vozes, irmãos amados, que falam à nossa volta para tentar formar uma ideologia de esperança, né? A quantidade de vozes que aparecem, como a gente estava comentando, se o diabo não conseguiu com uma voz iludir o povo santo, então ele usa milhares. Não é minha palavra essa, vários antes de mim já falaram, até um filósofo famoso aí, Kierkegaard, ele tem uma frase famosa que ele diz assim: interpretações da Bíblia, milhares. Como é que pode? Né? Então, como é que pode? E aí você tem assim uma quantidade, hoje a quantidade de vozes que falam a palavra, elas abafam a voz de Deus, vamos dizer assim, no coração deles mesmos. Um pastor de Deus hoje, para falar a palavra de Deus, é a mesma coisa que nada. Porque ele não tem show, o pastor de Deus não vai fazer show, o pastor de Deus não vai fazer mirabolâncias, magias, ele não vai fazer feitiçaria, ele não vai fazer nada que não seja assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Aqui a palavra é falada e a palavra, a gente ora e quer muito que o nosso coração seja quebrantado perante essa palavra do Senhor e a gente compor em nós mesmos como um corpo, a visão de que somos um em Cristo. E caminhar nesse último dia no meio de todo tipo de apelação maligna. O maligno apela sem nenhum tipo de escrúpulo. Né? E ele vai seduzir, ele vai jogar ideias, ele vai jogar servos, uma quantidade imensa. Tem para todo gosto. É uma coisa que parece um shopping de vaidades. Parafraseando aquele livro maravilhoso, né? Feira de Vaidades. Não, nem publica mais, nem sei, não tem mais, né? Mas o que eu quero dizer desse livro é que a quantidade de cristãos supérfluos é muito grande, cada dia aumenta mais. Eles são capazes de seguir hoje como domingo e tudo para igrejas, por exemplo. Porque domingo vão procurar uma igreja. É um absurdo uma coisa dessa. É como Israel indo tudo lá para o culto. Né? Então o povo corre atrás desses elementos, né? Corre atrás desses elementos assim, e vai mesmo, ele se entrega, ele, leva a esposa, leva a família, isso quando ainda tem a visão, como Israel ainda tinha, de ir para culto. Né?
E ele não percebe que ele é feito para o louvor da glória de Deus. Efésios 1 diz que nós somos o louvor. O louvor não é uma música, embora possa ser usado música. Os crentes, pelo vício das linguagens caídas, eles dizem assim, vamos louvar a Deus. Ele começa a cantar. Então ele imagina que aquilo é louvor. Efésios 1 diz que nós somos as notas musicais de Deus. Nós somos a orquestra sinfônica do céu. Nós, que o regente celestial quer reger e nos fazer por sua palavra a melodia de Deus na terra e no céu, para testemunho perante potestades, perante quem ele quiser. Nós somos o louvor que usa a música, que usa o trabalho de cada um, que usa a vida de cada um, né? O corpo sadio que cresce como um corpo, no cabeça que é Cristo, conforme a palavra do Senhor, e sabe que segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, e vai assim, dentro desse entendimento que o Senhor revela, que cada dia começou com a sua palavra e terminou como tudo é bom, no bom de Deus. No bom de Deus, né? Naquilo que está pleno, perfeitamente concluído pela palavra que compôs, né? Então, ó irmãos, vamos ficar com essas coisas no coração. Espero muito os irmãos estarem prontos à noite, a gente está junto de novo. Quis compartilhar com os irmãos assim, junto aqui com a irmã Heloísa, a irmã Nancy que trouxe o café, né? Que a gente mantenha nossos olhos firmes em Jesus. E de vez em quando a gente vai ter um encontro assim de manhã, espero muito que Deus nos permita assim, e falando algumas coisas que temos compartilhado nas coinonias. Peço aos irmãos que orem por mim, orem pela continuidade também do servo do Senhor e de todos nós juntos como um corpo. E vamos seguindo firmes. Qualquer coisa, vamos compartilhando, vamos nos falando, e sejam guardados, sejam fortalecidos nos seus corações a estarem firmados na rocha que é Cristo, em que nossas estruturas, toda a nossa vida, a nossa paz, a nossa fé, a nossa esperança, o nosso amor, tudo, ela esteja sempre em Cristo, né, amados? Deus abençoe, fiquem firmes no Senhor. Hoje à noite estamos pensando compartilhar daquelas palavras que eu mandei para os irmãos, todos aqueles pensamentos ali a partir da própria palavra, né? Que nós podemos, deixa eu pegar aqui, onde que está? Estava orando muito essa semana sobre a escatologia da diáspora do povo santo, viu, irmãos? Então, depois a gente vai falar sobre isso, se Deus permitir, ali, baseando o nosso pensamento naqueles textos, Tiago, capítulo 1, depois Mateus, né, capítulo 28, e Atos, capítulo 1 também. Então, vamos orar ao Senhor que Ele nos permita pensar os seus pensamentos, viver esses pensamentos, amados, cada dia, porque é isso que é o Senhor, Ele é o eu sou, né? E nós vamos nele eternamente, desde agora, no agora de Deus, né? Na plenitude que é Cristo. Queridos irmãos, Deus abençoe, fiquem firmes, muito grato por nós estarmos juntos agora de manhã assim, os irmãos aqui do site, onde estiverem, em todas as partes, onde estiverem, Deus abençoe vocês, os irmãos do Facebook, enfim, todos nós, os irmãos do Facebook, não, os irmãos de Cristo que estão acessando pelo Facebook, né? Os irmãos que estão acessando pelo site aí, né? Deus abençoe, queridos irmãos. Em nome de Jesus, amamos vocês, em nome do Senhor. Deus abençoe, queridos. Aqui. Eu vejo isso daí, sabe, irmão? É uma loucura. Não, mas eu tô... Batalha, é uma batalha. Você sabe, né? Eu sei. E eu não participei nem mês passado, nem esse mês ainda, porque não tenho como, professor. É uma batalha. Mal paga por uma Você vê? só. É uma luta. Deixa eu desligar aqui. Ó, irmãos, Deus abençoe todos.
Espero que a transmissão tenha sido normal. Vamos ver aqui. Deus abençoe.